Depois de uma reunião com a cúpula do Congresso hoje de manhã, o Supremo informou que vai ser elaborada nos próximos dias uma proposta de regra de transição para penduricalhos. O objetivo é o respeito à Constituição e aos limites do teto constitucional, segundo o Supremo. Em nota, falou tudo isso, né? Contudo, não há mais detalhes sobre o que pode mudar em relação aos penduricalhos, termo usado para falar sobre as verbas indenizatórias, gratificações, auxílios que são somados às remunerações base de servidores públicos e magistrados. A reunião foi convocada pelo presidente do STF, o ministro Edson Fachin, na véspera do julgamento do plenário sobre esse assunto. Está na pauta de amanhã se o plenário da Corte vai manter ou não a decisão do Flávio Dino, que restringiu o pagamento de adicionais ao funcionalismo público dos três poderes. Couto, e aí, regra de transição? A regra de transição é uma artimanha que aparece sempre que querem adiar, quando não aceitam uma mudança importante como essa, e agora não é só o Flávio Dino, né, que está nessa luta contra os penduricalhos, mas também o Gilmar Mendes, né, e hoje proibiu penduricalhos nos três poderes. Os dois estão juntos nisso, o Gilmar Mendes e o Flávio Dino, para acabar com essa bandalheira dos supersalários. No fundo, dos supersalários não, dos superpenduricalhos, né? Gente ganhando 300, 500 mil reais por mês agora, mais de 1 milhão, uma zona geral. Não foi essa expressão que o Gilmar Mendes usou, mas é essa a ideia, né? E que perderam a vergonha, perderam o controle. Agora, à luz do dia, hoje mesmo, os jornais mostraram que teve gente recebendo mais de 2 milhões, 3 milhões de reais, uma promotora. Como é que pode? No mês. Tem gente que trabalha a vida inteira e não ganha isso. Sabe? Finalmente, eu acho que agora o Supremo Tribunal Federal viu a gravidade disso. São os penduricalhos e as tais emendas parlamentares. Por coincidência, os dois casos estão na mão do Flávio Dino, o que é bom para o país. E agora com o apoio também do Gilmar Mendes, que entrou de sola nessa história. Tem que acabar com isso. Tem lei, ninguém pode ganhar acima do piso constitucional, que agora é de 46 mil reais, mais ou menos, salário do ministro do Supremo. Fora disso, não tem negócio. Então, quando falo em transição, é para São Nunca. É para ficar enrolando, para até as pessoas esquecerem. E não podemos admitir isso. Isso tem que ser resolvido urgentemente. O país, os cofres públicos estão sangrando por causa desse super salário. Cada dia a gente fica sabendo de mais barbaridades no Brasil inteiro, tribunais estaduais, federais. É um negócio que não tem mais nenhum controle. Então, realmente tem que dar uma paulada nisso aí de uma vez para acabar com esses penduricalhos. Dani, qual que é a expectativa para esse julgamento? Sarza, a gente está, no terreno do imponderável, porque nem os ministros sabem se o julgamento está mantido para amanhã, viu? Os ministros ainda não têm convicção de que vai haver o julgamento. Até o momento ele está mantido, mas ainda não se sabe se ele vai continuar na pauta, né? O ministro Luiz Edson Fachin ainda não havia alterado por conta dessa discussão. Vamos clarear aqui um pouco, porque muita gente escreveu muita coisa. O ministro Flávio Dino suspendeu na decisão dele a criação de novos penduricalhos, tá? Dito isso, ele deu 60 dias para o Congresso elaborar a norma, a lei. Se o Congresso não fizer, o Supremo vai definir. É isso que está na decisão do ministro Flávio Dino. A lei para os penduricalhos já existentes. Porque se o Congresso não fizer, cai tudo depois de 60 dias e aí o Supremo vai dizer o que vale e o que não vale. Então, assim, tem esse prazo já estipulado na decisão. Por que o ministro Gilmar Mendes estava lá? Porque ele tem uma questão ali sobre decisão de penduricalhos da Justiça. É muito pior do que os tribunais superiores, a ponto do ministro Gilmar Mendes dizer que realmente ali havia uma palhaçada. A gente agora vai aguardar se o julgamento está mantido, e uma vez mantido, ainda que haja pedido de vista, não caem. As decisões, tanto do ministro Flávio Dino como do ministro Gilmar Mendes, continuam valendo. Então, novos penduricalhos estão fora ali da fila de pagamentos. No caso da decisão do Flávio Dino, no caso do ministro Gilmar Mendes, ele travou
Travou. Ele travou e o sinal da Dani travou junto. Daqui a pouco ela volta aqui com mais análises pra gente. O órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul aprovou um pedido de pagamento retroativo de licença compensatória a juízes. O benefício foi vetado no início do mês por liminar do ministro Flávio Dino, no STF. Os desembargadores votaram ontem para atender a um pedido feito pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul. A associação requereu ao TJ do Rio Grande do Sul o pagamento retroativo de licença compensatória desde 2015 e outras medidas também. Eles justificaram a solicitação afirmando que é preciso valorizar a magistratura, fortalecer o poder judiciário e preservar a independência. O benefício foi criado para compensar magistrados pelo acúmulo de função. São contemplados, exemplo aí, a atuação simultânea de em diferentes setores, entidades, unidades judiciais, viagens, acúmulo de processos acima da capacidade de julgamento de um magistrado. Couto, Rio Grande do Sul aprovando o penduricalhos mesmo depois do veto do Supremo, do Flávio Dino. Não estão mais respeitando o Supremo Tribunal Federal, é isso. São tão poderosos, né, esses superfuncionários do Judiciário aí, eles estão se lixando para o Supremo Tribunal Federal. Olha, eu nunca vi isso tão escrachado como está acontecendo agora. O Tribunal de Justiça aqui de São Paulo é a mesma coisa. Os caras não querem saber, eles querem e acham que ganham pouco, sabe? Eles acham que ainda é pouco que eles estão ganhando. Eu tenho a impressão, Daniela, me corrija se eu estiver errado, eu acho que o Flávio Dino suspendeu os 60 dias o pagamento dos penduricalhos, ou continuam pagando. A Dani já volta, o sinal dela caiu, ela está trocando aqui a plataforma, está voltando nesse momento. Couto, segure aí a pergunta, a gente já faz essa pergunta. Aqui, ó, voltou, a Dani está aqui, diga lá de novo. Então, deixa eu trazer aqui, olha só, a suspensão que consta na decisão e na do Gilmar não é imediata, tá? É quanto a novas invenções de parcelas, ou seja, novos penduricalhos, querido Couto, tá? Isso é imediato, tá valendo. Agora, os penduricalhos mensais que já estão caindo, se não tiver lei específica para regulá-los, lei federal, aí depois de 60 dias eles caem. É isso que está escrito na decisão do Flávio Dino, tá? Os penduricalhos novos não tem nenhum. Não pode, não vem, não adianta, que não vai ter, tá? Na questão dos que já estão caindo mensalmente, tá? Ou seja, aqueles que já estão previstos todo mês. Não é essa coisa extraordinária, tipo esse do TJRS aí, é uma reivindicação de uma bonificação que a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul reivindica desde 2015. Aí o Tribunal de Justiça foi lá e falou, não, então paga. E aí agora vai pagar retroativo a 2015. Aí quando você vai ver a folha do juiz, tá caindo na conta dele 1 milhão. Por quê? Porque vem com juros embalado de 11 anos. Entende? São esses atrasados que o judiciário Brasil afora inventa. Então, os novos estão vetados. Isso vai para o CNJ ainda, esse do Rio Grande do Sul, para ver se o CNJ autoriza. Eu acredito sob a presidência do ministro Fachin que não vai haver autorização. Mas, tá, os que estão previstos para cair mensalmente, tipo auxílio paletó, auxílio livro, auxílio academia, sim, no Rio de Janeiro chegou até auxílio academia, tá, gente? Esses aí, se não tiver lei federal que diga que eles devem ser pagos em até 60 dias, vão para o buraco também, Couto. Mas agora não pode acontecer deles criarem leis uma atrás da outra para legalizar o que é ilegal? Isso teria de ser feito pelo Congresso Nacional. Então, lei estadual não pode, o que vai dificultar o debate. Vai dificultar o debate, até porque a decisão do Supremo vem 2 dias depois de a Câmara ter autorizado penduricalhos para um grupo de servidores da Câmara. Lembra disso? Então, assim, é ano de eleição. Tem-se aí uma expectativa de que o Congresso abrace uma pauta popular, né? E digamos que valorizar penduricalho, autorizar penduricalho em cadeia para uma casta elitizada do serviço público não é exatamente popular, porque a professora, a enfermeira, né, a cozinheira, a merendeira da escola que faz concurso, essas não têm penduricalhos, né? Mas promotores, juízes, auditores fiscais, auditores do TCU, esses têm. Mas isso aí já foi vetado pelo presidente Lula, né? Os penduricalhos aprovados pela Câmara, sim.